Bilionário vê sua ex-namorada, que ele abandonou há 6 anos, esperando um Uber com 3 meninos idênticos a ele. O que ele não sabia era que aqueles meninos eram... Caio estava saindo do prédio da empresa, onde tinha acabado de fechar um contrato milionário. Terno alinhado, relógio caro no pulso, celular na mão, falando com alguém da equipe sobre números que já não faziam mais sentido na cabeça dele. Ele andava sem prestar muita atenção, até que parou no sinal para atravessar a rua e algo chamou a atenção dele. Não era uma coisa qualquer, era alguém. Ele congelou. Do outro lado da avenida, ali encostada num poste, tinha uma mulher de jeans, camiseta branca simples e mochila pendurada no ombro. E ao redor dela, 3 meninos, todos da mesma idade, talvez uns 6 anos, iguaizinhos. Eles estavam esperando alguma coisa, talvez um Uber, sei lá. Mas Caio não conseguia parar de olhar. Os olhos dele se arregalaram. O coração deu um tranco. Aquela mulher era a Júlia. Aquela Júlia. A única mulher que ele já amou de verdade. A mesma que ele deixou para trás 6 anos antes, quando decidiu que sua carreira era mais importante que qualquer relacionamento. Eles tinham se envolvido por quase 2 anos. Moraram juntos por um tempo. Mas aí pintou uma proposta fora do país. E ele, com a cabeça cheia de ambição, terminou tudo por telefone. Foi rápido, frio e direto. Nunca mais se falaram. E agora ela estava ali. E não estava sozinha. Estava com 3 crianças que de longe já dava para ver. Eram a cara dele. As mesmas sobrancelhas, o formato do rosto, o jeitinho dos olhos. Um deles até tinha o mesmo cacuete de arrumar a gola da camiseta toda hora. Aquilo acertou Caio em cheio. Ele atravessou a rua sem nem pensar. Quase foi atropelado por um motoboy que gritou um palavrão. Nem ouviu. Foi direto até ela. Júlia o viu vindo. Os olhos dela mudaram. Ela pegou na mão dos meninos com pressa, como quem quer proteger. Ele parou bem na frente, o peito subindo e descendo, e falou o nome dela como se tivesse acabado de acordar, de um sonho. Júlia. Ela respondeu com o olhar, firme. Os meninos olharam para os dois, curiosos. Um deles, o que parecia mais falante, perguntou baixinho para a mãe quem era aquele homem. Ela não respondeu. Caio olhou de novo para os 3 meninos. Era impossível negar. Eles eram idênticos. Não parecidos. Idênticos. Até os pequenos gestos. A forma de coçar o queixo, de apertar os olhos com o sol. Tudo. Ele olhou para Júlia atordoado. A boca dele abriu sozinha. Eles são... Ela balançou a cabeça devagar, sem dizer sim nem não. Mas o olhar dizia tudo. Ela virou o rosto, puxou os meninos. E nesse momento, o carro parou. Era um Uber mesmo. O motorista olhou pelo retrovisor e viu a tensão no ar, mas não falou nada. Júlia abriu a porta e colocou os filhos dentro com cuidado, sem dizer uma palavra para Caio. Só olhou para ele mais uma vez, com raiva e um tipo de tristeza que dava para sentir no ar. Caio deu um passo para frente, sem saber o que falar. Ele queria perguntar tudo. Queria saber por que ela nunca contou nada. Queria saber o nome deles, onde eles moravam, o que gostavam de comer. Ele queria saber o que tinha perdido. Mas ficou parado. A porta bateu. O carro saiu. Ele ficou ali, parado no meio da calçada, enquanto a cidade seguia como se nada tivesse acontecido. As buzinas, as conversas, o calor do final da tarde. Mas na cabeça dele, tudo tinha parado. Era como se o tempo tivesse congelado naquela imagem. Júlia entrando num carro com 3 meninos que pareciam ter saído de dentro dele. Murilo, o assistente, ligou de novo. A tela do celular piscava com insistência. Caio atendeu ainda em choque. Do outro lado, Murilo falava sobre uma reunião que ia começar em 20 minutos. Caio desligou sem falar nada. Enfiou o celular no bolso e continuou parado, olhando pro ponto onde o carro tinha sumido. O peito dele estava pesado. Era como se tivesse levado um soco. Não dava para negar. Aquelas crianças eram dele. Tinham que ser. Era óbvio.
Ele sabia fazer conta. 6 anos. Justamente o tempo desde que ele e Júlia tinham se separado. Ele lembrou da última noite juntos, do jeito que ela chorou, e pediu para ele não ir embora daquele jeito. Ele ignorou tudo na época. Achou que estava fazendo a coisa certa. Achou que ela ia seguir em frente, que ia superar. Mas agora ele estava olhando de frente para o que tinha deixado para trás. Ele respirou fundo e tentou se mexer. Andou alguns passos sem rumo, os pensamentos embaralhados. O orgulho dele estava todo quebrado. Não era mais sobre dinheiro, poder ou sucesso. Era sobre algo que ele nunca teve. Ou que teve e perdeu. 3 meninos que ele nunca pegou no colo. Nunca viu dar os primeiros passos. Nunca ouviu chamar de pai. Ele sentou num banco qualquer, com o olhar perdido. As imagens da Júlia e dos meninos voltavam sem parar na cabeça dele. E pela primeira vez em muitos anos, Caio não fazia ideia do que ia fazer a seguir. Caio passou a noite toda revirando na cama, sem conseguir dormir. O ar-condicionado ligado, o quarto escuro e a cabeça dele a mil. As imagens da Júlia e dos 3 meninos não saíam da mente. Ele fechava os olhos e via os rostos deles, os mesmos traços que via no espelho toda manhã. Tentou se convencer de que talvez fosse coincidência, mas no fundo, sabia que não era. Acordou cedo, suado, mesmo com o frio do quarto. Não tomou café, só ficou andando de um lado para o outro, na sala do apartamento. Um lugar enorme, bonito, caro, mas completamente vazio. Nada ali tinha cor, nem alma. Só móveis caros e silêncio. Por volta das 9, pegou o celular e ficou com o dedo travado na agenda, parado no nome dela. Júlia. Ainda tinha o número, mesmo que não soubesse se ela tinha trocado de chip. Pensou em mandar uma mensagem, mas apagou. Pensou em ligar. Desistiu. Foi aí que decidiu que não ia esperar. Ia até ela, usou um dos carros da empresa. Botou o endereço que tinha guardado na cabeça e foi. Quando chegou na frente do prédio onde a tinha visto no dia anterior, desceu e ficou ali, olhando. O lugar era simples, mas bem cuidado. Uma senhora passava varrendo a calçada. Ele perguntou se Júlia morava ali. A mulher confirmou, meio desconfiada, e disse que ela já tinha saído, levado os meninos para a escola. Caio agradeceu e voltou pro carro. No banco de trás, sentou em silêncio, com a cabeça encostada no vidro. Pediu pro motorista levar ele para qualquer lugar perto dali, onde ele pudesse pensar. Pararam num café. Ele pediu um expresso forte e ficou com o copo na mão, sem beber. Pensava no que diria se visse Júlia de novo. Não queria parecer arrogante, mas também não queria fugir do que precisava saber. Naquela mesma tarde, ele voltou para o mesmo lugar e ficou ali, dentro do carro, esperando. No fim do dia, viu Júlia dobrando a esquina, segurando a mochila de um dos meninos. Os outros 2 vinham pulando na frente, brincando. Ela andava com pressa, puxando os meninos quando eles enrolavam demais. Caio desceu do carro, dessa vez decidido. Júlia o viu vindo de novo. Parou, segurou o braço dos meninos. Um deles puxou a mão, querendo continuar andando, mas ela ficou firme. Caio se aproximou devagar. A gente precisa conversar. Ela respirou fundo, sem responder. Por favor, Júlia, não dá pra fingir que eu não vi o que vi ontem. Eles são meus filhos? Ela olhou para os meninos, depois para ele. Os olhos dela estavam cheios, mas ela se controlava para não chorar na frente das crianças. Então falou. Firme. Agora não. Caio. Não aqui. Não com eles. Ele abaixou o tom. Tudo bem. Mas eu preciso entender. Preciso ouvir de você. Ela olhou ao redor. Viu uma banca de jornal com bancos de concreto ao lado. Levou os meninos até lá e disse para eles ficarem sentados jogando o joguinho no celular dela. Eles foram, animados, sem perceber o clima pesado. Então, ela voltou para Caio. Pararam os 2 de frente um para o outro. Ele estava nervoso, com a respiração acelerada.
Por que você não me contou? Por que nunca falou nada? Ela cruzou os braços. Você me largou por uma proposta em outro país. Nem olhou para trás. Eu ia te procurar para dizer que estava grávida? Pra ouvir o quê? Que você não queria saber? Caio ficou quieto. Ela continuou. Você não deu espaço. Sumiu. Me bloqueou em tudo. E depois de um tempo, eu parei de tentar. Tive que seguir. Cuidar deles. Ser mãe e pai. Mas eram meus filhos também. Você podia ter insistido. Podia ter tentado de novo. Ela riu sem graça. Ah, claro. Porque você ia abrir mão da sua carreira por 3 bebês e uma ex-namorada desempregada. Não me faz rir, Caio. Ele passou a mão no rosto, frustrado. Eu não tô aqui pra brigar. Só quero saber deles. Conhecer. Entender tudo isso. Ela olhou pros filhos. O mais quietinho dos 3 tinha o mesmo olhar dele quando ficava triste. A semelhança machucava. Eles são o que eu tenho de mais precioso. Eu me matei para criar eles, com dignidade. E agora você aparece, do nada, achando que pode fazer parte disso tudo assim? Eu só quero uma chance. Uma conversa, um começo. Ela balançou a cabeça. Eu não confio em você, Caio. E não quero ver meus filhos magoados. Eles não sabem quem você é. E eu não vou botar em risco a estabilidade deles por sua culpa. Ele deu um passo para frente, mas parou. Sabia que ela estava com razão. E isso doía mais ainda. Júlia voltou até os meninos, pegou o celular da mão de um deles e falou que era hora de ir para casa. Eles resmungaram um pouco, mas obedeceram. Caio ficou parado, olhando eles se afastarem de novo. Antes de virar a esquina, Júlia se virou para ele. Se você realmente quiser fazer parte da vida deles, vai ter que provar. E não é com dinheiro, é com presença, com verdade. Caio ficou ali, engolindo seco, com o coração disparado. Dessa vez, ela não tinha entrado, num carro e sumido. Tinha deixado uma porta entreaberta. Mas ele sabia. Não ia ser fácil passar por ela. Caio não era mais o mesmo desde o dia em que viu Júlia e os 3 meninos. Tentava seguir a rotina, mas nada fazia sentido. Ele ia para a empresa, sentava na sala de reunião, fingia ouvir o que os outros falavam, mas tudo passava direto. As palavras pareciam vir de longe, como se ele estivesse dentro de um aquário. Só pensava naqueles rostos, nas mãos pequenas segurando a mochila, nos olhos puxados iguais aos dele. Não conseguia se desligar. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado em pausa, e só aquilo importasse agora. Ele não era de correr atrás das coisas assim. Caio sempre foi prático, decidido, direto. Se quisesse algo, mandava alguém resolver. Mas agora, com essa história, nada parecia simples. Pela primeira vez, se sentia fora do controle. Isso deixava ele inquieto. Começou a mexer nas próprias redes sociais, procurando qualquer foto antiga, qualquer mensagem da época em que estava com Júlia. Encontrou umas fotos de viagem, umas conversas salvas no e-mail. E aí viu. A data do último contato com ela batia exatamente com a época em que, provavelmente, ela tinha descoberto a gravidez. Sentiu um aperto no peito. Ficou olhando para a tela, paralisado. Pensou. E se ela tentou me contar e eu ignorei? A cabeça dele não parava. Já tinha perdido a fome, o sono e a paciência. Num dia comum, teria várias reuniões, almoços com investidores, calls com gente do exterior. Mas naquele momento, só conseguia pensar numa coisa: saber a verdade. E mais do que isso, entender o que tinha deixado escapar das mãos. Chamou Murilo, o assistente, para conversar na sala dele. Murilo era novo, mas esperto. Sabia que quando Caio chamava com aquela cara fechada, era coisa séria. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre a Júlia. Murilo olhou meio assustado. Tudo o que, onde ela mora, onde trabalha, se tem alguém na vida dela e sobre os meninos. Murilo arregalou os olhos. Você tá falando daquela Júlia? A que você namorou há um tempão? Sim. E os meninos, Murilo?
Acho que são meus filhos. Murilo ficou mudo por alguns segundos. Depois só balançou a cabeça, tipo, entendi. Ele sabia que o chefe era direto, mas nunca tinha visto ele daquele jeito, meio perdido, meio com cara de alguém que levou um tombo da vida. No mesmo dia, Murilo começou a vasculhar tudo. Ele era bom nisso. Usou as ferramentas da empresa, redes, sociais, contatos. Foi puxando informação por informação. Aos poucos, foi montando um quebra-cabeça. Júlia morava num bairro de classe média baixa, em um apartamento pequeno. Trabalhava como professora substituta numa escola pública. Criava os 3 meninos sozinha. Não tinha nome de pai na certidão. Isso Caio leu e ficou em silêncio. As mãos dele tremiam levemente quando segurou os papéis. Pai ausente. Essas 2 palavras doíam mais do que qualquer coisa. Ele podia ter estado lá. Podia ter dado apoio, presença, cuidado. Mas não. Estava viajando o mundo, fechando negócios, ganhando prêmios, e os filhos dele estavam crescendo sem nem saber quem ele era. Com cada detalhe que Murilo trazia, a cabeça de Caio ia se enchendo mais. Ele já não pensava em outra coisa. Parou de sair com os amigos, recusou convites para eventos importantes e até deixou o telefone no modo avião por dias. Só queria descobrir mais. Começou a guardar fotos das crianças, dos registros que conseguiu. Anotava tudo. Datas de nascimento, nome das escolas, histórico médico, qualquer coisa que ajudasse a entender como tinha sido a vida deles até agora. Ficava horas olhando uma foto em que os 3 meninos apareciam fantasiados na escola com roupa de super-herói. Um deles estava vestido de Homem-Aranha, sorrindo com todos os dentes da frente faltando. Era igual ao sorriso que ele tinha nas fotos antigas da infância. Caio deu zoom na imagem e ficou olhando os detalhes. A forma como segurava a máscara, o jeito de ficar com o pé apontado para o lado. Era idêntico a ele. Começou a ir até a porta da escola nos dias em que sabia que Júlia levava os meninos. Ficava do outro lado da rua, dentro do carro, só observando. Viu o jeito que eles corriam para abraçar a mãe, como ela abaixava até o nível deles para conversar. Não era cena de novela, não era nada idealizado. Era só real. E aquilo doía. Doía porque ele não estava ali nesses anos todos. Porque nem fazia ideia de como eram os filhos dele até poucos dias atrás. No meio dessa confusão toda, Caio também começou a sentir raiva. Raiva de si mesmo por ter desaparecido. Mas também raiva de Júlia, por nunca ter dito nada. Ele pensava, mesmo que eu tenha sido um babaca, ela devia ter me contado. Eu merecia saber. Essa mistura de culpa e raiva crescia, virava obsessão. Ele sonhava com os meninos, acordava suando. Começou a deixar de lado a empresa, e isso chamou a atenção dos sócios. Um deles, inclusive, pediu uma reunião para falar do sumiço do Caio. Ele foi, ficou sentado, ouviu tudo em silêncio e no fim só disse: resolvo isso depois. Porque, para ele, nada era mais urgente agora do que entender o que ia fazer com essa história. E quanto mais pensava, mais tinha certeza. Não dava para continuar fingindo que a vida dele era a mesma de antes. Ela tinha virado de ponta cabeça, e não dava para desvirar. Ele tinha 3 filhos. 3. E precisava fazer alguma coisa com isso. Júlia acordava todo dia às 5h30. O despertador mal tocava, e ela já levantava com o corpo cansado, mas a cabeça cheia de coisa. Tinha que fazer o café das crianças, arrumar as lancheiras, conferir se os 3 tinham tomado banho no dia anterior e depois correr para o trabalho. Tudo cronometrado. Ela vivia assim, no automático. Mas nos últimos dias, depois daquele encontro com Caio, tudo tinha mudado. Ela andava tensa, dormia mal, olhava pela janela o tempo todo, como se ele fosse aparecer de novo a qualquer momento. Até a forma como ela falava com os meninos tinha mudado, sem que percebesse. Estava mais impaciente, mais rígida. Era medo. Medo de perder tudo, o que construiu com tanto esforço. Por mais que a vida não fosse perfeita, ela tinha conseguido criar uma rotina segura para os filhos. Eles eram felizes.
Tinham escola, saúde, casa, comida. E tinham ela, sempre ela. Caio nunca tinha feito parte disso, e agora queria aparecer como se fosse simples. Ela se lembrava muito bem da última vez que tinha visto Caio antes de tudo isso. Ele ligou de outro país. Disse que tinha aceitado uma proposta irrecusável e que não dava para manter um namoro à distância. Ela tentou argumentar, mas ele estava decidido. Doeu, mas ela não implorou. Nem teve tempo. Logo depois descobriu que estava grávida. Na hora pensou em ligar, contar tudo, mas aí viu o nome dele sumir do WhatsApp, sumir do Instagram. Foi bloqueada em tudo. Entendeu o recado. E ficou sozinha. Os primeiros meses foram duros. Engravidar de trigêmeos sem ter um plano, sem apoio, foi um baque. A mãe dela ajudou no começo, mas depois teve que voltar pro interior por causa de problemas de saúde. Júlia ficou por conta. Fez bico de tudo que é tipo. Deu aula particular, trabalhou em gráfica, vendeu bolo na rua. Com o tempo, conseguiu uma vaga como professora substituta numa escola pública. Não era o emprego dos sonhos, mas dava o básico para sobreviver. Agora, 6 anos depois, os meninos estavam crescendo bem, cada um com seu jeito. Tiago era o mais observador. Sempre reparava em tudo e vivia fazendo perguntas. Pedro era o mais arteiro. Não parava quieto. Lucas era carinhoso, o mais grudado nela. Os 3 eram sua vida. E agora ela se sentia ameaçada. Naquela semana, toda vez que saía de casa com eles, Júlia olhava para os lados, desconfiada. Tinha certeza de que Caio estava vigiando. Em alguns momentos, até achava que via o carro dele de longe. E por mais que não tivesse certeza, sentia no peito que ele não ia desistir fácil. Na escola, ela conversou com a diretora, Dona Vera, e explicou que talvez precisasse de apoio jurídico, caso Caio tentasse algo. A diretora se ofereceu para ajudá-la a entrar em contato com um advogado parceiro da escola. Júlia agradeceu. Não queria confusão, mas também não ia deixar ninguém bagunçar a vida dos filhos. Foi nesse clima que Rodrigo começou a se aproximar mais. Ele já era professor na escola fazia tempo. Sempre simpático, sempre prestativo. Júlia já tinha trocado várias conversas com ele nos corredores, mas nunca passou disso. Agora, com ela visivelmente abalada, ele se ofereceu para ajudar. Um dia, ela estava chorando sozinha na sala dos professores, e ele entrou com um café na mão. Tá tudo bem? Quer conversar? Ela hesitou, mas acabou contando o básico. Disse que o pai dos filhos tinha reaparecido do nada e que ela estava assustada. Rodrigo ouviu tudo, sem julgar. Só ficou ali, presente. E essa presença fez diferença. Com o tempo, Rodrigo começou a ajudar mais. Dava carona quando chovia, segurava os meninos quando ela estava cheia de sacolas, aparecia com pequenos agrados, como um pacote de pão de queijo ou uma barra de chocolate. Os meninos gostavam dele, chamavam de tio Rô. E por mais que Júlia não quisesse misturar as coisas, sentia que podia confiar nele. Uma noite, ela chegou em casa e os meninos estavam mais agitados que o normal. Tiago perguntou se eles tinham pai. Ela congelou. Perguntou de onde ele tirou aquilo. Ele respondeu que viu o homem que falou com ela na rua outro dia e que ele parecia com eles. Os outros 2 começaram a rir, dizendo que o cara do carro preto tinha a mesma testa que o Tiago. O coração dela disparou. Eles estavam reparando. Ela sabia que não dava para esconder para sempre, mas também não queria abrir essa conversa no susto. Sentou com eles no sofá, pediu calma e falou o que conseguia. Disse que cada família era de um jeito e que eles tinham sido criados só por ela, mas que isso não fazia deles menos amados. Os 3 ouviram com atenção, mas Tiago, o mais atento, ficou quieto, olhando fixo para ela. Naquela mesma noite, depois que os meninos dormiram, ela foi até a varanda, sentou numa cadeira e ficou olhando a rua. As luzes dos postes, o barulho distante dos carros. Pegou o celular, olhou o nome de Rodrigo no WhatsApp, pensou em mandar uma mensagem, mas desistiu. Depois olhou o nome de Caio nos contatos. Ainda não tinha apagado.
Ficou ali encarando o nome por longos minutos. Ela sabia que aquilo estava longe de acabar. E o pior é que agora não dependia mais só dela. Os meninos estavam crescendo, fazendo perguntas, querendo saber. E Caio estava por perto, muito mais perto do que ela gostaria. Murilo chegou no prédio de Caio com uma expressão estranha. Não era o mesmo rosto confiante de sempre. Tava sério, quase sem cor, com uma pasta azul apertada entre as mãos. Subiu direto, sem pedir café, sem conversar, com a recepcionista. Quando entrou na sala do chefe, trancou a porta atrás de si e soltou de uma vez. Eu achei. Caio, que estava na frente do computador, levantou a cabeça na hora. Só com aquele olhar já entendeu o peso do que vinha a seguir. Fechou o notebook, apontou para a cadeira. Fala Murilo sentou e abriu a pasta. Tirou alguns papéis e colocou sobre a mesa. Certidões de nascimento, uma para cada menino. Nome da mãe, Júlia Fernandes Ribeiro. Pai, espaço em branco. Os olhos de Caio foram direto para o campo de data de nascimento. Dia 16 de setembro, 6 anos atrás. Ele fez a conta de cabeça. Bateu com o período exato em que tinha terminado com Júlia. O mesmo mês em que embarcou para Nova York e apagou ela da vida dele. O mesmo mês em que ela sumiu e ele nem reparou. Tem mais, disse Murilo, puxando outro papel. Prontuário médico. Uma das crianças teve uma alergia séria aos 3 anos. No histórico, a médica escreveu: alergia genética, pai ausente, mãe informa que o próprio possui mesmo quadro. Caio pegou o papel e leu de novo. Devagar. A mesma alergia que ele tinha desde moleque. Aquilo fez o peito apertar de um jeito diferente. Uma mistura de culpa e dor. Como se estivesse lendo um pedaço da história que era dele e que ele tinha perdido. Sem saber, os filhos tinham passado por um problema de saúde e ele nem estava por perto. Nem sabia da existência deles. Isso mexia em um lugar que Caio nunca tinha acessado antes. Tem certeza que são meus? Perguntou, mais por impulso do que por dúvida. Murilo só levantou a sobrancelha e apontou de novo para as certidões. Olha o nome deles, Caio. Tiago, Pedro e Lucas Soares Ribeiro. Soares, o seu sobrenome. Ela não colocou à toa. Caio passou a mão no rosto, se encostou na cadeira, ficou olhando para o teto. Os olhos começaram a encher, mas ele não chorava. Nunca foi de chorar. Só sentia aquele nó no estômago que não desatava por nada. Ficou assim um tempo, mudo, tentando entender tudo. Até que falou, baixo, eu preciso falar com ela de novo. Murilo hesitou. Ela não vai facilitar. Tá fechada. E sinceramente acho que ela tem todo motivo para isso. Eu sei. Mas eu preciso. Eu tenho que ver eles. Saber quem são. Como vivem. O que gostam. O que sonham. Eles são meus filhos, Murilo. Murilo ficou quieto. Já tinha entendido que a partir daquele momento, tudo mudava. Não era mais sobre trabalho, empresa, lucro. Era pessoal. Era humano. Caio passou o resto do dia dentro do escritório, sozinho. Não atendeu mais ligação, não saiu para almoçar, não leu e-mail. Ficou olhando para as fotos que Murilo tinha conseguido das redes sociais da escola. Os 3 meninos na apresentação do Dia das Mães. Todos sorrindo. Um deles com uma flor na mão. No fundo da foto dava para ver Júlia, com uma expressão de orgulho no rosto. Ele apertou a imagem com os dedos no celular. Deu zoom até a imagem borrar. Queria estar ali. Queria ter vivido aquilo. À noite, dirigiu sem rumo por São Paulo. Parou em frente ao prédio da Júlia. Ficou lá por quase 1 hora, sem descer, só olhando para o portão. Imaginando como era a vida deles lá dentro. Será que jantavam na mesa juntos? Será que os 3 dormiam no mesmo quarto? Será que ela contava histórias antes de dormir? E eles... Será que já tinham perguntado por ele? No dia seguinte, Caio ligou para um advogado de confiança. Pediu orientação. Queria saber se podia pedir um teste de DNA. O advogado explicou o caminho. Era possível,
mas podia virar uma briga feia, principalmente se ela resistisse. Caio ficou pensativo. Não quero começar isso com guerra, então tente conversar. Mas esteja pronto. Se for pai mesmo, você vai ter direitos, mas também deveres. E talvez precise provar que é mais do que dinheiro. Caio desligou e ficou com essa frase na cabeça o resto do dia. Na escola, Júlia já tinha percebido a movimentação. Sentia que Caio estava chegando perto. Recebeu uma ligação de um número desconhecido. E quando atendeu, a voz do outro lado ficou muda. Ela sabia que era ele. Ficou tremendo por minutos depois disso. Rodrigo percebeu. No intervalo, levou um café até ela. Quer conversar? Não quero que ele chegue perto dos meus filhos. Respondeu sem rodeios. Você quer que eu ajude com isso? Ela olhou para Rodrigo pensativa. Por um lado, sentia que ele era confiável. Por outro, não queria misturar as coisas. Só quero que ele saiba que aqui não tem espaço para bagunça. Não depois de tudo que passei. Rodrigo assentiu. Então vamos proteger. O que é seu. E se ele for insistir, a gente mostra que você não tá sozinha. Na cabeça dela isso parecia certo, mas no fundo, uma voz insistia. Os meninos tinham o direito de saber quem era o pai deles. E Caio, por pior que tivesse sido, era o pai. Ela só não sabia se estava pronta para abrir essa porta e lidar com tudo o que vinha junto. Caio ficou 3 dias sem encostar em trabalho nenhum. Só andava de um lado para o outro dentro do apartamento, como se as paredes estivessem ficando menores. Estava sem fome, sem sono e sem paciência para nada. Tinha raiva, mas também culpa. Uma mistura confusa que pesava no peito o tempo inteiro. Às vezes pensava em mandar um advogado resolver tudo. Entrar com uma ação, exigir um teste de DNA oficial, colocar a justiça no meio e pronto. Mas logo depois se via pensando no rosto dos meninos, no jeito como um deles mordeu a gola da camiseta quando o viu pela primeira vez, no olhar desconfiado da Júlia. Não queria que os filhos vissem ele como um invasor. Ou pior, como um inimigo. O problema era que Caio nunca teve que se provar para ninguém. Desde novo, tudo sempre veio rápido para ele. Inteligente, ambicioso, se destacava onde chegava. Cresceu ouvindo que era especial, que ia longe. E foi. Mas agora, pela primeira vez, ele se sentia pequeno, vendo que o dinheiro dele, os prêmios, os cargos, nada disso fazia diferença para os 3 garotos que, no fim das contas, carregavam o sobrenome dele sem nem saber o que isso significava. Murilo tentou conversar com ele mais de uma vez nesses dias, mas Caio estava virado no avesso. Qualquer assunto, que não fosse sobre Júlia ou os filhos, era ignorado. Uma hora, no meio de um silêncio tenso, Murilo arriscou. Você ainda não decidiu o que vai fazer? Caio respirou fundo. Eu tô tentando não fazer besteira. Quer mesmo resolver isso na conversa? Não sei. Talvez. Eu só não quero parecer um tirano. Não quero chegar com papel timbrado na mão, parecendo que tô comprando direito de pai. Murilo ficou quieto. Sabia que Caio estava falando sério, mas também sabia que aquele orgulho ferido ia pesar na hora de decidir. No mesmo dia, à noite, Caio pegou o carro e foi até a escola onde os meninos estudavam. Parou longe, ficou observando de dentro do carro. O portão já estava fechado, mas as luzes da secretaria ainda estavam acesas. Ficou ali parado, olhando, imaginando os 3 saindo dali rindo, com as mochilas nas costas. Imaginando o que eles falavam entre si, o que aprendiam, o que sonhavam ser quando crescessem. Do outro lado da cidade, Júlia também estava inquieta. Os meninos tinham dormido, mas ela não conseguia desligar a cabeça. Desde que soube que Caio estava investigando a vida deles, não dormia em paz. Rodrigo tinha ajudado com algumas orientações, e ela chegou a falar com um advogado, mas mesmo assim, o medo era constante. E o pior, vinha junto com um sentimento que ela não queria sentir. Um tipo de dúvida. Uma pergunta que ela tentava empurrar para longe. Será que ela fez certo em nunca contar? Ela se lembrava de tudo como se fosse ontem. O Caio do passado, cheio de planos, sempre falando alto,
sempre decidido. E ela ali, do lado, torcendo para ele olhar mais para a vida simples que eles tinham juntos. Mas ele só enxergava números, metas, sucesso. Quando terminou, foi como se ela tivesse sido riscada da vida dele, como se nunca tivesse existido. Aquilo doeu de um jeito que até hoje ela não sabia explicar. Mas agora, ele estava ali, querendo voltar, dizendo que queria conhecer os filhos. E ela, mesmo cheia de mágoa, sabia que não podia fugir para sempre. Só que também não podia se entregar fácil. Ela passou por muita coisa sozinha. Noites sem dormir com os 3 chorando. Dias sem saber se teria dinheiro para fechar o mês. Teve que engolir o choro e seguir. Ser mãe em tempo integral. E agora, ele aparecia assim, como se desse para recuperar o tempo perdido. Na cabeça de Júlia, era injusto. Ele não viu os primeiros passos. Não ouviu as primeiras palavras. Não ficou ali quando o Tiago teve febre alta e ela achou que ia perder o menino. Não deu banho, não trocou fralda, não ensinou a amarrar o tênis. E ainda assim, os meninos tinham o rosto dele, o jeito dele. Como é que se lida com isso? No dia seguinte, ela recebeu uma ligação. Número desconhecido. Atendeu com o coração na mão. Era Caio. Oi. Desculpa te ligar assim, mas eu não aguentava mais ficar sem falar com você. Ela ficou em silêncio. Eu sei que você tá brava. E tem todo o direito. Mas eu preciso te ver. Só conversar. Nada mais. Júlia respirou fundo. A vontade era desligar, mas a voz dele soava diferente. Menos arrogante. Mais quebrada. Tá bom, disse ela, seca. Mas vai ser em um lugar público. E só eu e você. Caio concordou na hora. Me diz onde e eu apareço. Eles marcaram para 2 dias depois, num café perto da escola. Era um lugar pequeno, com poucas mesas, tranquilo. No dia, Caio chegou antes. Tava nervoso, o que não era comum. Mexia no celular, olhava para o relógio a cada minuto. Quando viu Júlia entrando, levantou. Ela veio decidida, com a mesma expressão séria que ele já conhecia. Sentou na frente dele, cruzou os braços. Fala. Tô ouvindo. Caio engoliu seco. Eu só queria saber se você pode me deixar fazer parte disso. Da vida deles. Não como um estranho. Nem como um cara que apareceu agora querendo bancar o herói. Mas como pai. De verdade. Ela ficou olhando pra ele. A vontade era de gritar. De dizer tudo o que passou, tudo o que sofreu. Mas não falou nada disso. Só olhou. Você acha que dá pra virar pai assim, do dia pra noite? Não. Mas acho que dá pra tentar. Se você deixar. Ela olhou pra fora da janela com os olhos marejando. Você vai ter que provar. Não com palavras. Nem com presente. Nem com advogado. Vai ter que mostrar que tá disposto a fazer parte. Devagar. E do jeito certo. Caio assentiu. Como quem sabia que o caminho seria longo. Mas pela primeira vez em anos, ele estava pronto para caminhar. Rodrigo estava deitado no sofá, mexendo no celular, quando viu a notificação da Júlia. Amanhã não vou precisar de carona, tá? Vou resolver umas coisas. Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para a tela com a testa franzida. Era a primeira vez em meses que ela dispensava ajuda. E justo no dia em que ele tinha visto aquele mesmo carro preto parado perto da escola, de novo. Já tinha notado outras vezes também, sempre com um cara lá dentro, sempre olhando em direção à entrada da escola. Rodrigo não era bobo, ligou os pontos. Ele sempre teve um jeito tranquilo, mas por dentro, carregava uma inveja antiga de caras como Caio. Aqueles caras que chegam em qualquer lugar e todo mundo olha, que não precisam de esforço para conquistar as pessoas. Caio era isso, o tipo que Rodrigo detestava. E agora, depois de 6 anos desaparecido, o cara volta e acha que vai se enfiar na vida da Júlia e dos meninos como se fosse normal? Não na frente dele. Na manhã seguinte, Rodrigo chegou mais cedo na escola.
Tomou café com a diretora, fez piada com os porteiros, cumprimentou os alunos. Parecia estar tudo bem, mas ele estava ligado em tudo. Quando viu Júlia chegando, sozinho com os meninos, foi direto até ela. Você não ia resolver umas coisas? Ela só respondeu com um sorriso educado. Resolvi. Tá tudo certo. Os 3 meninos correram até o pátio e Rodrigo ficou com ela no portão. Júlia, você sabe que pode contar comigo, né? Eu tô aqui pra te ajudar. Não importa o que esteja acontecendo. Ela assentiu, mas não disse mais nada. Rodrigo percebeu que ela não queria papo. Ainda assim, não ia deixar aquilo quieto. No intervalo, ele puxou conversa de novo. Sentaram na sala dos professores. Ele se aproximou com calma. Eu vi aquele carro de novo ontem, o mesmo que estava outro dia. Eu sei que você não quer falar, mas acho que é melhor você ser direta comigo. É ele, né? Júlia respirou fundo. Já estava cansada de esconder, O Caio Rodrigo não escondeu a cara de desprezo. E o que ele quer agora, depois de sumir todos esses anos? Quer ver os filhos? Rodrigo riu sem humor. Conveniente, né? Depois de 6 anos sem dar sinal de vida, agora ele quer bancar o pai. Ela olhou para ele, séria. Não é simples, Rodrigo. Eu também tô perdida. Mas esses meninos têm o direito de conhecer o pai. Rodrigo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou devagar. Quando ele for embora de novo, Júlia, quando ele cansar, quem vai ficar para segurar a barra? Quem vai juntar os pedaços? Ela não respondeu. Só abaixou o olhar. Sabia que Rodrigo tinha um ponto ali. Mas também sabia que não podia fugir para sempre. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a agir diferente. Sutil, mas diferente. Passava mais tempo com os meninos nos intervalos, aparecia nas atividades, puxava assunto com os professores sobre a situação da Júlia. Em casa, começou a mexer, no computador, tentando achar qualquer coisa que pudesse usar contra Caio. Vasculhou redes sociais, perfis antigos, até conseguiu um contato de um ex-funcionário da empresa dele. Nada grave, mas Rodrigo estava montando o terreno. Sabia que cedo ou tarde ia precisar atacar. E queria estar pronto. Enquanto isso, Caio estava tentando se organizar. Depois da conversa com Júlia no café, ele entendeu que precisava mostrar, não falar. Começou a mandar mensagem educada, perguntando como os meninos estavam. Às vezes ela respondia com uma palavra, outras vezes deixava no vácuo. Mas ele insistia, sem pressão. Uma hora mandou. Se você achar que posso ver eles de longe, na escola, sem contato direto, só para ir conhecendo, eu topo. Como você quiser. Júlia leu e deixou o celular de lado. Pensou por horas. Depois respondeu. Sexta-feira às 16 horas. Apresentação da turma no pátio. Na sexta, Caio chegou cedo. Ficou num canto do pátio, de óculos escuros e boné, tentando não chamar atenção. Viu os filhos cantando, fazendo coreografia, bagunçando. Sentiu o peito apertar. Quase chorou. Mas ficou na dele. Quando acabou, Júlia passou com os meninos por perto e só fez um aceno discreto com a cabeça. Foi o suficiente. Rodrigo também estava ali. Viu tudo. Viu a emoção no rosto do Caio e viu o aceno da Júlia. Aquilo foi o estopim. Ele percebeu que estava perdendo espaço. Na segunda-feira, Rodrigo chamou Júlia para conversar no fim do expediente. Foram até uma sala vazia da escola. Ele fechou a porta. Eu não tô te reconhecendo. Você vai mesmo deixar esse cara voltar assim? Ela se assustou com o tom. Rodrigo, eu tô tentando fazer o certo pelos meninos. E eu tô tentando te proteger. Você esqueceu tudo o que passou? Tudo o que ele te fez? Ela respondeu com calma, mas firme. Eu não esqueci, mas também não quero deixar minha raiva decidir pelos meus filhos. Rodrigo se levantou, passou a mão no cabelo, nervoso. Ele não merece esse espaço. Eu estive aqui o tempo todo. Eu te ajudei. Eu amei esses meninos como se fossem meus. Ela ficou em silêncio por uns segundos. E eu agradeço por tudo isso. Mas não é uma competição. Rodrigo saiu da sala sem dizer mais nada. Mas na cabeça dele já estava tudo decidido. Se Caio queria guerra, ele ia ter.
Rodrigo não ia deixar ele tomar o lugar que não era dele. A sexta-feira chegou com um céu limpo, calor suportável e um clima estranho no peito de Caio. Ele acordou antes do despertador, se arrumou com calma, escolheu uma roupa simples. Nada de blazer, relógio caro ou sapato social. Queria passar despercebido. Queria estar lá como alguém comum. Pegou o carro e foi com o coração disparado, dirigindo devagar, com a cabeça rodando sem parar. Ensaiava o que faria, o que diria, como se isso fosse possível de planejar. Mas por dentro, sabia que nada daquilo ia sair como imaginava. Chegou, na escola 20 minutos antes do horário marcado. Estacionou um pouco mais distante do portão. Ficou ali dentro do carro por alguns minutos, suando nas mãos mesmo com o ar-condicionado ligado. Respirou fundo, desligou tudo e desceu. Entrou no pátio com passos lentos, tentando parecer natural. Ninguém parecia reparar muito nele. Alguns pais já estavam sentados nas cadeiras improvisadas, segurando o celular, conversando baixo. Caio escolheu um canto mais ao fundo, perto de uma árvore, e ficou em pé. As crianças ainda não tinham entrado. Uns 5 minutos depois, a professora apareceu com a turma. Os meninos entraram todos de uma vez, uniformizados, animados, sorrindo. Caio os viu de longe. Os 3. Tiago, Pedro e Lucas. A sensação foi tão forte que ele chegou a segurar o banco do lado para não perder o equilíbrio. Estavam maiores do que ele lembrava da outra vez. Andavam em fila, mas com aquele jeitinho solto de criança, se empurrando, rindo, olhando para os pais no público. Um deles apontou para a direção de Caio, mas logo se distraiu com outro colega. A professora organizou os alunos em 3 fileiras. Os meninos de Júlia ficaram na frente. Caio não conseguia tirar os olhos deles. Era como ver 3 versões pequenas de si mesmo, como se o tempo tivesse brincado com ele. Quando a música começou e os alunos começaram a cantar, ele quase esqueceu de respirar. Eles sabiam a letra, mas trocavam algumas palavras. Riam no meio da apresentação. Pedro se virou para Lucas e tentou fazer cócegas. Tiago olhou para o público, sério. E os olhos dele pararam em Caio. Ficaram assim por uns 3 segundos. Tiago não sabia quem era aquele homem ali no fundo, mas algo dentro dele pareceu reconhecer. Ele não sorriu, nem fez cara de surpresa. Só ficou olhando, como quem tenta lembrar de um sonho antigo. Depois voltou a cantar. Caio sentiu um nó na garganta. Aquele olhar mexeu com ele de um jeito que não esperava. Não foi alegria, nem tristeza. Foi um baque. Era como se o filho tivesse visto ele por dentro, mesmo sem saber quem ele era. Depois da apresentação, os pais começaram a se levantar, aplaudir, ir em direção aos filhos. Caio ficou parado. Júlia apareceu do lado do palco, chamando os meninos com a mão. Eles correram até ela, animados. Ela abraçou os 3, e um deles mostrou o desenho que tinha feito. Ela olhou para Caio de longe, sem sorrir, mas fez um aceno discreto com a cabeça, como quem diz: "É só até aqui hoje, até aqui." Ele entendeu. Não ia forçar nada. Ficou ali, parado, só observando. Até que Lucas apontou para ele e disse algo para Júlia. Ela se abaixou, ouviu e respondeu com calma. Pedro também olhou. E então, Tiago puxou a mochila e começou a andar devagar na direção de Caio. Caio congelou. Tiago parou a uns 2 metros dele, com a testa franzida. "Você é o moço do outro dia?" "Sou." "Você conhece minha mãe?" "Conheço." "Você é igual eu." Caio sorriu, meio travado. "É, eu sei." Tiago ficou pensando. Depois de uns segundos, falou: "Você é meu pai?" A pergunta veio seca, direta, como só uma criança poderia fazer. Caio sentiu um soco no peito. Pensou em mentir. Pensou em fugir, mas só conseguiu responder: "Sim." Tiago não sorriu. Não correu para abraçar. Não chorou. Só abaixou o olhar e ficou chutando o chão com a ponta do tênis. "Minha mãe não falou nada, mas eu sabia, porque eu vi você. E a gente tem o mesmo dente torto aqui." Ele apontou para o canto da boca. Caio também. Era o mesmo.
Tiago olhou para ele de novo. Você vai embora também? Não. Vai morar com a gente? Não sei ainda. Mas eu vou estar por perto se você deixar. Tiago deu de ombros. Tá bom. E saiu andando de volta para Júlia. Caio ficou ali, parado, como se tivesse levado uma descarga elétrica. Aquela conversa de 2 minutos valia mais do que qualquer coisa que ele já viveu. Quando Tiago voltou, os outros 2 irmãos começaram a fazer perguntas. Júlia tentou conter, mudar de assunto, mas já era tarde. Pedro olhou para Caio e gritou: Mãe, ele é nosso pai? Todo mundo no pátio olhou. Júlia ficou vermelha, abaixou a cabeça. Caio não sabia o que fazer. Só ficou parado, do mesmo jeito. Os meninos ficaram olhando, esperando uma resposta que ninguém sabia dar. Júlia segurou os 3 pelas mãos e saiu dali o mais rápido que conseguiu. Passou por Caio e parou na frente dele por um segundo. Você precisava ter esperado. Desculpa. Ela saiu com os meninos, sem olhar para trás. Caio ficou sozinho no pátio vazio, ouvindo os risos das outras crianças ao longe. Sentiu que o primeiro passo tinha sido dado, mas também entendeu que aquele caminho ia ser muito mais complicado do que imaginava. Júlia mal conseguiu dormir naquela noite depois da apresentação na escola. Os meninos estavam elétricos, cheios de perguntas. Não tinha como fugir mais. Eles queriam saber tudo. Quem era Caio? Por que ele parecia com eles? Por que ela nunca falou sobre ele? Tiago ficou em silêncio, mas os olhos dele seguiam Júlia por cada canto da casa. Era como se esperasse algo mais. Ela juntou os 3 no sofá e tentou falar o mais simples possível. Disse que aquele homem era o pai deles, que ela e ele não estavam mais juntos, e que ele apareceu agora porque queria conhecê-los. Pedro perguntou se ele ia morar com eles. Lucas perguntou se podia chamar ele de pai. Tiago ficou só ouvindo. Depois que os meninos dormiram, Júlia ficou horas na cozinha, com a mão no copo de água e a cabeça a mil. Sentia medo. Muito. Tinha aberto uma porta que não sabia como fechar. Por mais que visse os meninos felizes, curiosos, também sentia uma pressão gigante no peito, porque sabia que Caio ia querer mais. E Rodrigo? Bom, Rodrigo não estava facilitando. No dia seguinte, logo cedo, Rodrigo apareceu na casa dela com um bolo de fubá e um pote de café. Júlia achou estranho, mas aceitou. Trouxe para vocês. Achei que podia ajudar com o café da manhã. Obrigada. Mas não precisava. Rodrigo entrou, olhou em volta. Os meninos estavam no quarto brincando. Ele foi direto no assunto. O que ele te falou? Qual é o plano dele? Ela suspirou. Ele só quer conhecer os meninos. Foi só isso. Rodrigo bufou. Você acredita nisso? Ela olhou nos olhos dele. Eu não sei no que acreditar, Rodrigo. Só sei que eles têm direito de saber quem ele é. Rodrigo ficou em pé, encarando o chão por alguns segundos. Ele vai te magoar de novo. Vai enganar os meninos. E eu não vou ficar parado vendo isso acontecer. Júlia percebeu o tom dele mudando. Era proteção demais para parecer só amizade. Rodrigo, por favor. Eu sei que você se importa. Mas isso é comigo, com a minha história. Não joga sua raiva no meio. Rodrigo saiu sem dizer mais nada. Deixou o bolo na mesa e a porta meio aberta. Júlia trancou. Enquanto isso, Caio estava do outro lado da cidade, numa sala com seu advogado. Estava decidido a fazer tudo certo. Sabia que não podia forçar nada, mas também não queria mais ficar esperando. Dá para entrar com pedido de guarda compartilhada? Advogado respondeu que sim, mas que o juiz provavelmente ia pedir teste de DNA antes de qualquer decisão. Caio topou na hora. Se esse é o caminho, a gente segue por ele. Mesmo assim, ele mandou mensagem para Júlia, tentando evitar que as coisas chegassem nesse ponto. Júlia, eu queria muito resolver isso com você. Eu não quero brigar, só quero fazer parte. Me diz o que eu posso fazer. Ela leu a mensagem, pensou por um tempo, mas não respondeu. 2 dias depois, Júlia recebeu uma intimação em casa. Pedido oficial de teste de paternidade. Assinada. Advogado envolvido. Ela sentiu como se tivesse levado uma rasteira. Ligou pro advogado da escola na mesma hora.
Rodrigo ficou sabendo no mesmo dia. Na escola, ele foi até a sala dela no intervalo. Ele te intimou? Ela assentiu, sem vontade de falar sobre isso. Você quer mesmo deixar isso virar uma guerra? Não fui eu que... Comecei. Mas você vai reagir? Vou fazer o que for melhor para os meus filhos. Rodrigo não disse nada, mas por dentro já estava traçando planos. Ajudar Júlia era só parte da motivação. A outra parte era clara. Ele queria tirar Caio da jogada de qualquer jeito. Na semana seguinte, começou o vai e vem no fórum. Júlia com a advogada, Caio com o advogado, os dois sentando na frente do juiz, sem nem se olharem direito. O juiz falou com firmeza. A prioridade aqui são as crianças. Vamos seguir com o teste. E depois disso, decidiremos o que for melhor para elas. Caio olhou para Júlia na saída. Tentou se aproximar. Eu não queria que fosse assim. Mas foi você quem escolheu esse caminho. Ela saiu de cabeça erguida. Por dentro, tremendo, os meninos começaram a sentir tudo isso. O clima em casa mudou. Tiago passou a ficar mais quieto. Pedro reclamava que a mãe estava diferente. Lucas chorava por qualquer coisa. Júlia tentava manter a rotina, mas estava difícil esconder o estresse. Uma noite, Tiago perguntou: ele vai tirar a gente de você? Júlia se abaixou, abraçou o filho forte. Ninguém vai tirar vocês de mim. Nunca. Mas o medo morava com ela agora. Rodrigo, por outro lado, começou a se mexer mais nos bastidores. Procurou um amigo da imprensa. Disse que tinha uma história boa. Bilionário esconde paternidade de trigêmeos por 6 anos. O jornalista mordeu a isca. Rodrigo passou informações, sem assinar nome. Disse que não podia aparecer, mas que tudo era verdade. A matéria foi escrita em 2 dias. Júlia ainda não sabia. Caio também não. Mas estava prestes a estourar. Enquanto isso, Caio tentava ser o mais cuidadoso possível. Chegou a ver os meninos mais 2 vezes, de longe. Tiago sempre reparava nele, os outros menos. Ele se segurava para não correr até eles, mas respeitava. Um dia, viu Lucas tropeçar no pátio e cair. Saiu correndo sem pensar, mas Júlia chegou antes. Ele parou no meio do caminho. Júlia olhou para ele assustada, mas sem gritar. Só fez um sinal com a cabeça. Não agora. Caio parou, voltou devagar. E naquele momento, entendeu que, mesmo com toda a vontade, tinha que ir no tempo dela. No tempo deles. O laboratório era pequeno, com paredes claras e um cheiro forte de álcool no ar. Júlia chegou com os meninos de mãos dadas, cada um de um lado, o terceiro atrás dela, segurando na barra da blusa. O caminho até ali foi em silêncio. Nenhum deles perguntou nada no carro. Só Tiago, antes de sair de casa, olhou para ela e disse baixinho: "É hoje, né?" Ela só respondeu com um aceno de cabeça. Do outro lado da cidade, Caio dirigia sozinho. Quase perdeu a entrada do estacionamento. Tava com as mãos suadas, camisa molhada nas costas, mesmo com o ar-condicionado ligado. Nunca pensou que ia viver aquilo. Fazer um exame para confirmar que era pai dos próprios filhos. O mundo dele virou do avesso em pouco mais de 1 mês, e agora estava ali, prestes a ouvir a verdade que já sentia, mas precisava ver no papel. Quando Caio entrou na recepção do laboratório, Júlia já estava sentada com os meninos. Os 3, com cara de quem não entendia nada, mas sabiam que era algo importante. Tiago o viu primeiro e deu um leve tchau com a mão. Os outros 2 imitaram, mas logo voltaram a mexer nas mochilas, distraídos. Júlia não se levantou, só olhou, séria. Caio sentou numa cadeira longe, mas de onde podia ver os meninos. Eles pareciam calmos, mas ele sabia que criança sente, e aquelas 3 estavam sentindo a tensão no ar. O técnico chamou. Primeiro entraram os meninos com Júlia. Caio ficou esperando, sentado, batendo o pé no chão, olhando para o relógio a cada minuto. Pensava em tudo. Pensava no que faria se o resultado desse negativo. E se fosse tudo um engano. Mas a verdade é que não tinha dúvida. Ele sabia. Sentia isso toda vez que olhava para eles.
10 minutos depois, Júlia saiu com os 3. Estavam tranquilos, com algodão colado na bochecha. Era só a coleta de saliva, rápido, sem dor. Caio foi o último a entrar. O técnico era jovem, educado. Pediu para ele sentar, abriu o kit com um calma e explicou o processo, mesmo sabendo que Caio já tinha lido tudo antes. Enquanto esperava a coleta, Caio olhou para o espelho que tinha na parede. O reflexo dele ali, sozinho, parecia estranho. Era o mesmo rosto de sempre, mas os olhos tinham outra coisa agora. Peso, culpa, vontade. Depois que terminou, agradeceu e saiu. Júlia já tinha levado os meninos embora. Nem esperou para falar. Deixou só um recado com a recepcionista. Os resultados ficam prontos em até 10 dias. Os dias seguintes foram longos. Caio tentava manter a rotina, mas não conseguia. Voltou a trabalhar, foi a reuniões, almoçou com empresários, mas a cabeça estava sempre no mesmo lugar. Murilo notou. O tempo todo Caio estava distraído, desligado. Quer que eu veja se já saiu o resultado? Caio negava com a cabeça. Não. Quando sair, eles ligam. Não quero forçar nada. Do lado de Júlia, a situação também não estava melhor. Os meninos não paravam de perguntar. Aquele moço é mesmo nosso pai? Por que ele nunca veio antes? Você brigou com ele? Ela tentava responder do jeito mais leve possível. Mas cada pergunta era um tiro no peito, porque no fundo, ela também estava esperando o resultado como se fosse a confirmação do que já sabia. Mas o medo falava alto. Medo de que, com aquele papel, Caio entrasse de vez na vida deles e mudasse tudo. Rodrigo percebeu o clima tenso e se aproveitou. Júlia, se esse exame confirmar que ele é o pai, você sabe o que vai acontecer, né? Ela olhou sem paciência. O quê? Ele vai querer direitos. Visita, guarda, nome. Você vai perder o controle. Vai dividir a vida deles com um estranho. Ele não é um estranho. Rodrigo fechou a cara. Ele sumiu por 6 anos. Isso não é pouca coisa. Mas é o pai deles. E eu estive aqui. Eu cuidei deles. E agora vou ter que assistir esse cara tomar meu lugar? Ela não respondeu. Rodrigo saiu batendo a porta. Naquela noite, Júlia ficou olhando os meninos dormirem. Um de cada lado da cama. Jogados, cobertores caídos no chão. Cada um do seu jeito. Os 3, parte dela. E talvez, também dele. Sentiu uma vontade enorme de proteger, de esconder os filhos do mundo. Mas sabia que não dava. O mundo já tinha batido na porta. O 10º dia chegou. Caio estava numa reunião quando o celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu na hora. Saiu da sala sem pedir desculpa. Alô? Senhor Caio Soares? Aqui é do laboratório. O resultado do exame de DNA está disponível. Podemos enviar por e-mail ou o senhor prefere retirar pessoalmente? Ele fechou os olhos. Manda por e-mail, por favor. 2 minutos depois, a notificação chegou. Caio respirou fundo. Clicou no arquivo. Digitou a senha que tinham mandado por SMS. A tela abriu devagar. Um PDF cheio de termos técnicos. Ele desceu direto até a última linha. Resultado. Compatibilidade genética de 99,99%. O senhor Caio Soares é pai biológico das 3 crianças testadas. Ele largou o celular na mesa e sentou. O peito subiu e desceu várias vezes. A confirmação que ele esperava. Mas não foi comemoração. Foi peso, realidade. Aquilo tornava tudo mais sério, mais real. Agora não era mais suposição. Era fato. Do outro lado, Júlia recebeu a ligação também. Sentou no chão da cozinha com o celular ainda na mão. Olhou para o teto por um tempo, em silêncio. Os meninos estavam no quarto vendo desenho, e ela ali, no chão frio, com a verdade inteira batendo no rosto. Tiago apareceu na porta. Mãe, posso comer banana? Ela olhou para ele, sorriu e fez que sim com a cabeça. Ele correu feliz. Júlia ficou ali mais um pouco, com os olhos cheios d'água. Agora era oficial.
Eles tinham pai. E a vida, mais uma vez, estava prestes a mudar. Caio ficou parado em frente à janela da sala dele, olhando os prédios lá fora, mas sem enxergar nada. A cidade seguia no ritmo de sempre. Buzinas, gente andando apressada, motos cortando o trânsito, mas na cabeça dele, tudo estava mudo. O papel com o resultado do DNA estava aberto em cima da mesa, como se estivesse gritando a verdade que ele já sabia. Pai biológico de Tiago. Pedro e Lucas. Aquilo era fato agora. Escrito. Oficial. Ele tentou imaginar como seria chegar em casa e ouvir um pai vindo da boca de um dos três. Mas o som não vinha. Ele sabia que aquele título não se ganhava com um teste, nem com sobrenome. Sabia que precisava merecer. E não tinha a menor ideia de como começar. Pegou o celular, pensou em ligar para Júlia. Digitou o nome dela na agenda. O dedo tremeu antes de apertar. Apagou. Depois digitou de novo. Pensou melhor. Decidiu escrever. Era mais seguro. Mandou. Saiu. O resultado. Como a gente esperava. Quero conversar. Sem pressão. Só isso. A mensagem ficou com o visualizado por horas. Júlia leu logo cedo, mas não respondeu. Passou o dia inteiro com aquele texto rodando na cabeça enquanto fingia normalidade. Corria com as crianças, preparava lanche, levava para a escola, voltava para o trabalho, mas tudo no automático. Dentro dela, era um turbilhão. No final da tarde, sentou na escada do prédio, pegou o celular e respondeu. A gente pode conversar, mas ainda não sei o que isso muda. Caio respondeu na hora. Eu também não. Mas queria pelo menos tentar descobrir. Eles combinaram de se encontrar de novo, num lugar simples. Uma padaria perto da escola onde ela costumava ir com os meninos, depois da aula. Caio chegou antes, mais uma vez. Pediu 2 cafés, ficou mexendo no copo, nervoso. Júlia chegou 10 minutos depois, cabelo preso, camiseta básica, cara de cansaço. Sentou de frente para ele e foi direto ao ponto. Pronto, é oficial. Caio assentiu, sem saber o que dizer. Ela continuou. E aí? O que você quer agora? Ele olhou para ela, sincero. Quero estar presente. Quero conhecer eles, sem invadir, sem atropelar. Ela respirou fundo. Isso não vai ser simples. Eu sei. Eles têm rotina comigo. A vida deles funciona. Eu não quero que você entre e depois suma. Eu também não quero isso. Eu tô aqui pra ficar, Júlia. Do jeito que for possível. Mas eu quero fazer parte. Ela abaixou o olhar, pensativa. Depois levantou de novo, com os olhos marejados. Eu tive medo. De você sumir de novo. De bagunçar tudo o que eu levei anos pra construir. Eu também tive medo de ter perdido tudo, de não ser nada pra eles. Os dois ficaram em silêncio. Era um silêncio pesado, mas necessário. E se eles não quiserem, eu vou respeitar. E se eles se apegarem demais? Eu vou cuidar. Ela encostou as costas na cadeira, respirou fundo de novo. Eles são tudo o que eu tenho. E agora, também são tudo o que eu tenho. Júlia encarou Caio por alguns segundos. Viu que ele não era mais o cara de 6 anos atrás. Não era só aquele homem ambicioso que trocou tudo por um voo pro exterior. Tinha outra coisa ali agora. Uma dor, nova, uma vontade de reparar. Talvez isso não apagasse o passado, mas fazia diferença no presente. Eu vou dar uma chance. Mas você vai ter que ir devagar. Um passo de cada vez. Nada de chegar com presente caro, brinquedo de última geração. Eles não precisam disso. Eles precisam de presença, de olho no olho. Eu tô pronto pra isso. Na mesma noite, ela sentou com os meninos na sala. Aquele homem que vocês conheceram. Ele é mesmo o pai de vocês. O exame confirmou. Ele quer conhecer melhor vocês. Mas só se vocês quiserem. Pedro perguntou. Ele vai vir aqui em casa? Talvez, mas a gente vai conversar antes. Tudo no tempo certo. Lucas falou. Ele pode ir no parque com a gente? Tiago ficou em silêncio.
Só disse depois de um tempo. Ele parece legal. Júlia viu que os três estavam abertos, e isso, no fundo, aliviava. Do lado de Caio, ele passou horas tentando pensar no que faria no primeiro encontro oficial. Não queria assustar, nem forçar a amizade. Comprou 3 cadernos de desenho com capas de super-herói. Nada caro. Só algo simples, que mostrasse que ele se importava. Escreveu o nome de cada um com a própria letra, porque lembrou que adorava quando o pai dele fazia isso quando era criança. No sábado, Júlia levou os meninos para uma pracinha perto de casa. Caio já estava lá, sentado num banco, nervoso. Quando os meninos chegaram, foi Tiago quem correu primeiro, depois Pedro. Lucas ficou agarrado na perna da mãe, mas acabou indo também. Caio abriu a mochila, tirou os cadernos e entregou. Para vocês desenharem o que quiserem, se não gostarem, tudo bem. Pedro abriu na hora. Tiago olhou com calma. Lucas demorou mais, mas pegou o dele. Tem meu nome, disse surpreso. Fui eu que escrevi, respondeu Caio sorrindo. Eles sentaram no chão e começaram a desenhar. Júlia ficou ali perto observando, cautelosa. Mas o clima estava leve. Caio não forçou nada, só ficou junto. Perguntou coisas simples. O que gostavam de comer? Qual era o herói favorito? Se torciam para algum time. Tiago virou e perguntou: Você sabe jogar futebol? Caio riu. Sei, mais ou menos. Quer jogar com a gente? Ele olhou para Júlia. Ela fez que sim com a cabeça. Então vamos. E ali, no meio da grama mal cortada, com uma bola murcha, Caio deu os primeiros passes como pai. No começo, até parecia que ia dar certo. Caio respeitando o tempo dos meninos, Júlia mais aberta, os encontros aos poucos ficando mais naturais. Um parque aqui, um lanche ali. Caio conhecendo o jeito de cada um, aprendendo a diferença entre o choro do Pedro e o do Lucas, pegando o jeito de conversar com Tiago sem forçar. Júlia ainda ficava de olho em tudo, mas deixava. Até se surpreendia de vez em quando, vendo os três voltando dos encontros com Caio mais leves, cheios de história para contar. Mas por dentro, ela seguia com aquele alerta ligado. Sabia que qualquer passo em falso podia virar um problema. E virou. Tudo começou com um papel que chegou pelo correio. Júlia abriu achando que era alguma conta, mas quando leu o cabeçalho, sentiu o estômago virar. Era um pedido de guarda compartilhada. Oficial. Assinado pelo advogado de Caio, protocolado, no fórum da cidade. Ela não foi avisada antes. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Rodrigo ficou sabendo no mesmo dia. Ela contou para ele no intervalo da escola. Mal terminou de falar. E ele já estava pronto para estourar. Esse cara é um folgado, Júlia. Desse jeito? Pela justiça? Depois de tudo, ela balançou a cabeça, segurando as lágrimas. Ele parecia estar fazendo tudo certo. Eu achei que a gente estava começando a construir alguma coisa. Rodrigo pegou o papel das mãos dela e começou a ler. Isso aqui não é uma construção. Isso é uma tentativa de controle. Ele quer tirar o poder de você. Quer botar o nome dele em tudo. Decidir tudo, dividir decisões. Você tá preparada para isso? Ela não respondeu. Tava em choque. Tinha uma parte dela que queria entender Caio, dar espaço, até acreditar nessa mudança. Mas agora, com advogado e juiz no meio, tudo parecia virar outra coisa. Rodrigo não perdeu tempo. Ligou para um advogado amigo dele, marcou uma reunião, no mesmo dia. Levou Júlia com ele, praticamente empurrando. O advogado era direto. A guarda compartilhada só é concedida se os dois tiverem bom relacionamento. Se ela quiser, pode entrar com pedido de guarda exclusiva e argumentar abandono, ausência e falta de vínculo. Rodrigo olhou para ela com cara de quem diz: é isso. Mas Júlia ainda hesitava. Eu não quero guerra, doutor. Só quero o que for melhor para os meus filhos. O advogado respondeu rápido. Então lute por isso, porque ele já entrou com o pedido. Se você ficar parada, vai ser o juiz quem vai decidir, não você. Naquela noite, Júlia não dormiu.
Ficou sentada na beira da cama, olhando os meninos dormindo, sentindo um peso no peito. Lembrou de tudo o que viveu até ali. Lembrou do dia em que descobriu que estava grávida. Do medo. Da solidão. Do parto cheio de complicações. De ter que aprender a cuidar de 3 bebês sem saber nem por onde começar. E agora, aquele homem que sumiu por tudo isso, queria dividir a responsabilidade como se tivesse estado ali desde sempre? Na semana seguinte, Caio recebeu a notificação da resposta de Júlia. Ela ia pedir guarda exclusiva, com base no abandono afetivo e material. O advogado dele explicou que ia ser difícil, mas não impossível. Caio ficou em silêncio. Sabia que tinha errado. Sabia que tinha sumido. Mas também sabia que agora era outro momento. E que estava ali para valer. Os encontros com os meninos pararam. Júlia, orientada pelos advogados, suspendeu qualquer visita até que o juiz determinasse o novo formato. Caio tentou insistir, mas não. Passou do portão. Teve que aceitar. Os meninos sentiram na hora. Pedro ficou mais agitado, respondendo mal na escola. Lucas começou a fazer xixi na cama de novo. Tiago ficou mais calado ainda, andando pelos cantos da casa com um caderno na mão, desenhando sem parar. Por que o pai não vem mais? Perguntou Lucas num sábado de manhã. Ele desistiu? Emendou Pedro. Tiago só olhou para a mãe e esperou. Júlia sentou com os 3 na sala. O pai de vocês não desistiu. Ele só tá tentando resolver umas coisas com a mamãe. Coisas de adulto. Mas ele continua querendo estar com vocês. Pedro cruzou os braços. Então por que ninguém deixa? Ela engoliu em seco. Porque às vezes os adultos não sabem como fazer as coisas direito. Do outro lado, Caio também estava sofrendo. Viu os filhos se afastarem sem conseguir fazer nada. Toda tentativa de contato era barrada. Os advogados diziam para ele ter calma, seguir os passos legais, não piorar a situação. Mas ele não queria agir como empresário agora. Queria agir como pai. E isso ninguém ensinava. Eu queria sentar com ela de novo. Só conversar. Sem papel, sem juiz, sem briga. Não pode, Caio. Qualquer coisa fora do processo pode prejudicar. Sua imagem no julgamento, disse o advogado. Ele ficou com raiva. Não da lei, mas de como tudo tinha perdido o sentido. Na audiência preliminar, Júlia e Caio se encontraram no fórum. Não trocaram palavra. Sentaram em lados opostos da sala, olhando fixo para frente. O juiz explicou que antes de decidir sobre a guarda, os 2 teriam que passar por avaliação psicológica e acompanhamento de assistente social. Também foi determinada a suspensão temporária de visitas até os laudos estarem prontos. Caio saiu da sala com o peito em chamas. Do lado de fora, viu Júlia indo embora com Rodrigo ao lado. Ele colocando a mão nas costas dela. Aquilo doeu mais do que o processo. Os dias seguintes foram de entrevistas, visitas em casa, perguntas desconfortáveis. Uma psicóloga sentou com Caio, quis saber da infância, da relação com os pais, do motivo de ter sumido da vida dos filhos. Ele respondeu tudo com verdade, mesmo que doesse. Júlia passou pelo mesmo. A diferença é que ela já carregava 6 anos de história. Fotos, registros, relatórios da escola, da pediatra, do posto de saúde. Tudo provava que ela sustentava aquela família desde o primeiro choro. Enquanto os adultos brigavam, os meninos se viravam como podiam. Pedro fazia piada para disfarçar. Lucas chorava por qualquer coisa. Tiago desenhava. E em quase todos os desenhos, aparecia uma família com 4 pessoas. Ele, os 2 irmãos e Caio, sempre de boné, sorrindo. O laudo da psicóloga chegou antes do previsto. A assistente social também entregou o dela no mesmo dia. O juiz leu tudo com calma, pediu silêncio na sala e depois bateu o carimbo que autorizava as visitas supervisionadas entre Caio e os filhos. Não era tudo o que ele queria, mas era um começo. A visita seria no espaço de convivência familiar do fórum, um lugar neutro, com brinquedos, jogos e uma psicóloga acompanhando de longe. Caio saiu da sala com um misto de alívio e ansiedade. Finalmente ia poder sentar,
conversar, brincar com os filhos sem olhar por trás de cerca, sem ter que esperar no carro, sem depender da boa vontade de ninguém. Ele não dormiu na noite anterior ao encontro. Preparou uma mochila com coisas simples, 3 carrinhos pequenos, um livro de histórias, umas figurinhas e um pacote de balas de goma que lembrava a infância dele. No dia da visita, chegou cedo, olhou em volta, sentou num dos bancos e ficou esperando. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Uns minutos depois, Júlia chegou com os meninos. Ela não entraria. Só os deixaria ali com a psicóloga e esperaria do lado de fora. Tiago veio andando na frente. Pedro e Lucas logo atrás, cada um segurando um desenho na mão. Eles quiseram trazer isso para você, disse Júlia, meio sem jeito, entregando os papéis. Caio pegou e ficou olhando. Eram rabiscos coloridos, mas dava para entender. Um era ele com os 3 meninos num parque. Outro era uma casa com uma placa em cima. Papai Caio. Ele olhou para Júlia, emocionado. Obrigado por isso. Ela deu um leve sorriso, bem pequeno, e virou de costas. Os meninos entraram com ele. O espaço era aconchegante, com tapete de Evá, brinquedos, livros, um sofá velho e uma televisão pequena no canto. Caio se abaixou e ficou no nível deles. Pedro foi logo mexer nos brinquedos. Lucas se sentou perto do sofá, puxando a mochila que Caio trouxe. Tiago ficou em pé, olhando para ele. Você sabe contar história? Caio sorriu. Sei. Quer que eu leia para vocês? Tiago fez que sim. Lucas veio pro colo dele sem pensar muito. Pedro gritou lá do canto. Eu só venho se tiver parte de briga. Caio riu, abriu o livro e começou a ler. Não era um grande contador de histórias, mas ali, naquela hora, as palavras saíam com leveza. Os meninos prestavam atenção, riam, interrompiam, faziam perguntas, mudavam o rumo da história do nada. Ele entrou no ritmo. Pela primeira vez, se sentiu pai de verdade. Depois da leitura, jogaram dominó. Pedro ficou bravo porque perdeu e tentou esconder uma peça na meia. Tiago dedurou. Lucas colou do irmão na contagem. Caio não ligou para a bagunça. Estava vivendo o que nunca teve. No fim da visita, quando a psicóloga avisou que faltavam 5 minutos, Caio tirou o pacote de balas de goma e entregou para os 3. Isso aqui é só porque é a minha preferida. Quando eu tinha a idade de vocês, meu avô me dava uma dessas sempre que eu passava de ano. Tiago pegou, cheirou, deu uma mordida. É boa. Pedro enfiou 3 de uma vez na boca. Lucas escondeu 2 no bolso. Vou guardar para depois. Eles riram. Quando a psicóloga avisou que era hora de ir, os 3 se levantaram. Caio ficou em pé também, meio sem saber o que dizer. Foi muito legal passar esse tempo com vocês. Tiago chegou perto. A gente pode vir mais vezes? Caio agachou de novo, olho no olho. Se vocês quiserem, eu venho sempre. Pedro deu um tapa no braço dele. Mas da próxima vez eu vou ganhar no dominó. Lucas veio e deu um abraço apertado, do nada. Caio travou por 2 segundos, depois retribuiu. Na porta, quando eles saíram, a psicóloga fez sinal para Caio esperar. Júlia entrou. Ela olhou para os filhos e viu o brilho no olho deles. E aí, como foi? Foi legal, disse Pedro. Ele tem umas balas estranhas, falou. Lucas. Ele conta a história meio devagar, reclamou Tiago, mas com um sorriso. Caio só observava. Júlia virou para ele. A gente vai para casa agora. Obrigado por deixar. Ela assentiu e saiu com os 3. Caio voltou pro carro sozinho. Sentou, ficou uns minutos em silêncio. Não chorou, não sorriu, só fechou os olhos e respirou fundo. Semana seguinte, as visitas continuaram. Caio ia 2 vezes por semana. Começou a levar jogos de tabuleiro, adivinhação, música. Às vezes, eles não queriam fazer nada, só conversar. Tiago perguntava coisas que deixavam Caio sem chão. Você já teve medo? Por que você foi embora? Como é que se aprende a ser pai? Caio respondia como podia, sem florear, sem inventar. Um dia, Tiago perguntou: E se eu quiser ir na sua casa?
Aquilo mexeu com tudo dentro dele. Mas ele disse: "A gente pode pedir isso pro juiz, mas só se a sua mãe achar que é uma boa ideia." Foi ali que aconteceu o gesto inesperado. Na visita seguinte, quando ele chegou, a psicóloga entregou um envelope. "A mãe deles pediu que eu te desse isso." Caio abriu. Era uma folha com letra de Júlia. Simples, direta. "Eles querem te ver fora desse ambiente. Se você topar um lanche com a gente em um lugar público, eu tô disposta a tentar." Caio leu e leu de novo. O coração acelerou. Não era só um lanche, era um passo gigante. Um sinal claro de que Júlia estava confiando. Mesmo com tudo, mesmo com o processo rolando, ela estava deixando ele entrar. De verdade. Rodrigo ficou sabendo do lanche em família no dia seguinte por uma conversa. Solta na sala dos professores. Nem foi Júlia quem contou. Foi a coordenadora que, sem querer, soltou. Ela tá até mais tranquila, sabia? Parece que vai levar os meninos para lanchar com o pai deles esse fim de semana. Rodrigo travou no meio do café. O copo ficou parado, na mão. Fingiu que não era com ele, mas por dentro o sangue ferveu. Saiu da sala sem dizer nada. Foi direto pro carro e socou o volante. O som abafado da buzina cortou o silêncio. Ele ficou ali um tempo, respirando forte. Para ele, aquilo era demais. Tinha aguentado ver Caio se aproximar, tinha engolido a raiva. Quando Júlia defendeu o direito dele de ver os filhos, tinha se calado quando ela aceitou as visitas supervisionadas. Mas agora? Agora ela ia sair com ele, sentar numa mesa com os 3 meninos, sorrir como se fosse uma família? Rodrigo não conseguia aceitar. Se sentia traído. Pela Júlia, pelos meninos que ele tratava como filhos, e até pela vida. Ele esteve ali, todos os dias. Quando ela chorava, quando não tinha dinheiro pro leite, quando não dormia porque um dos meninos estava doente, ele ficou. E Caio some 6 anos, volta com cara de bom moço e recebe um convite para lanchar em família? Não. Não mesmo. Naquela noite, Rodrigo abriu o notebook com uma ideia já formada na cabeça. Digitou e-mail Imprensa São Paulo no Google e começou a anotar os contatos. Escolheu 2 sites grandes, um portal de fofoca e uma coluna de celebridades que sempre postava escândalos de famosos. Escreveu o e-mail em tom anônimo, sem colocar nome, mas deixando claro quem era o alvo. Bilionário esconde paternidade de 3 filhos por 6 anos. Agora tenta reverter a imagem pública com ações sociais e encontros manipulados com as crianças. A mãe dos meninos é uma professora simples, abandonada ainda grávida, que criou os filhos sozinha enquanto ele vivia no exterior colecionando prêmios. Anexou o pedido de teste de DNA, print de notícia antiga da empresa de Caio e até uma foto borrada que tinha tirado com o celular no dia da primeira visita supervisionada. Antes de enviar, parou. Olhou para a tela. O dedo pairando sobre o botão enviar. Por um segundo, pensou em não fazer. Pensou em Tiago, Pedro e Lucas, nos meninos. Mas a raiva foi mais forte. Clicou. E pronto. Agora era esperar a bomba explodir. 2 dias depois, o título estava lá, estampado na capa de um dos maiores sites de notícias do país. Pai por conveniência? Bilionário Caio Soares assume paternidade de trigêmeos após 6 anos de silêncio. Matéria era completa, cheia de detalhes. Citava a profissão da mãe, falava da diferença social entre eles, mencionava vizinhos, dizendo que ele nunca apareceu antes. Nenhuma fonte com nome. Tudo especulação, mas bem escrita. Caio foi pintado como o típico ricaço tentando limpar a barra na justiça e na mídia. Júlia ficou sabendo antes mesmo de abrir o site. Uma amiga do trabalho mandou o link no grupo. Quando ela leu, ficou pálida. Os meninos estavam na escola e ela teve que sair correndo para tomar ar. Ligou para Caio, mas ele não atendeu. Caio, por outro lado, estava no meio de uma reunião importante quando Murilo entrou na sala com o celular na mão. Cara, você precisa ver isso. O mundo de Caio desabou em segundos. A matéria, os comentários, os compartilhamentos. Gente xingando, gente defendendo, memes,
Tudo em cima da história dele e dos meninos. Ele leu a matéria inteira sem piscar, o estômago revirando. Tentou ligar para Júlia. Nada. Tentou de novo. E de novo. Ela, do lado dela, também estava em pânico. A escola foi cercada por repórteres. Teve que sair pelos fundos com os meninos. Pedro perguntou por que tinha um monte de gente com câmera. Tiago ficou sério. Lucas chorou no carro. Naquela noite, eles não conseguiram dormir. Júlia ficou checando o celular o tempo todo. A matéria foi parar até em rede nacional. Debates em programa de TV. Gente falando da mãe guerreira. Gente dizendo que ela devia processar Caio. Gente dizendo que ele tinha direito de estar na vida dos filhos. Uma bagunça. Rodrigo assistiu tudo do sofá, de braços cruzados, com uma taça de vinho na mão e a TV ligada no volume baixo. Ninguém sabia que era ele. E ele também não contou. Nem pra Júlia. No dia seguinte, Caio bateu na porta da casa dela. Tava visivelmente destruído. Cabelo bagunçado, olheiras, olhar perdido. Júlia abriu com o coração acelerado. A gente precisa conversar. Ela não respondeu. Eu juro que não fui eu. Eu jamais exporia os meninos assim. Mas alguém expôs Caio. E agora eles estão no meio dessa confusão. Olha o que fizeram com a gente. Eu vou descobrir quem foi. E isso vai mudar o quê? Caio olhou para baixo. Sabia que ela tinha razão. O estrago já estava feito. E agora era todo mundo olhando para eles, esperando a próxima manchete. Lá dentro, Tiago assistia tudo da janela. E pela primeira vez, sentiu que o mundo adulto era pesado demais para ele. Na manhã seguinte à publicação da matéria, Júlia acordou com o celular apitando sem parar. Notificações, mensagens, ligações de números que ela não conhecia. Tudo misturado. Gente perguntando se era verdade, gente desejando força, gente só curiosa. Quando abriu a tela e viu a manchete estampada nos principais sites de notícia, sentiu o corpo gelar. A foto dela, tirada claramente sem permissão, provavelmente de longe na frente da escola, estava ali. E pior, uma imagem dos meninos borrada, mas ainda reconhecível. Era real. Tinha virado público. No grupo das mães da escola, o assunto já rolava solto. Algumas diziam que era um absurdo exporem as crianças assim, outras comentavam sobre o passado dela, tentando adivinhar detalhes. Uma até soltou. E ela nunca contou que era o Caio Soares o pai? Gente, isso é novela. Júlia saiu do grupo sem falar nada. A rotina virou um caos. No mesmo dia, 2 repórteres apareceram na porta da escola. Um deles tentou entrevistar as crianças na entrada. Foi barrado por um dos seguranças. A diretora chamou Júlia na hora. A sala da direção parecia uma delegacia. A gente entende o momento, Júlia, mas os pais estão preocupados. Tem exposição demais. Não é só sobre você, é sobre os alunos também. Ela ouviu tudo calada. Quando saiu, as pessoas olhavam. Professor, mãe de aluno, gente que ela conhecia há anos, agora pareciam estranhos. Comentavam baixo, cochichavam. Os meninos sentiram no ar. Pedro foi o primeiro a falar. Por que tem gente tirando foto da gente? Lucas andava grudado nela, como se esperasse que alguém fosse puxar ele do nada. Tiago ficou mais quieto ainda. Chegou a dizer que não queria. Mais ir para a escola por um tempo. No prédio onde morava, a vizinha do andar de baixo parou ela no elevador. Vi você na televisão, menina. Que loucura, hein? Deve ser difícil, né? Criar 3 sozinha. Júlia só apertou o botão e fingiu que não ouviu. Lá em casa, jogou a bolsa no chão, se encostou na parede da cozinha e chorou. Choro engasgado, silencioso, como se não quisesse acordar os filhos. Sentia vergonha, raiva e uma sensação horrível de ter sido invadida. Ela nunca escolheu exposição. Sempre quis uma vida comum, tranquila. Só isso. Ligou pro advogado. Queria saber se dava para processar o site, tirar as fotos do ar, alguma coisa. Dá. Mas vai demorar. E provavelmente já espalharam em tudo quanto é lugar, ela.
Desligou sem responder. Sentia-se suja, sem proteção. À tarde, Caio mandou mensagem. Júlia, por favor, me deixe ajudar. Eu tô tentando descobrir quem fez isso. Eu jamais colocaria nossos filhos nessa situação. Ela não respondeu. Mas no fundo, acreditava. Sabia que ele não tinha motivo para fazer isso. Mesmo assim, estava machucada demais para conversar. Rodrigo apareceu mais tarde com cara de preocupado. Vi tudo. Que absurdo, Júlia. Tão expondo seus filhos. Isso não pode ficar assim. Ela olhou de canto de olho. Você mandou esse link para alguém? Rodrigo arregalou os olhos. O quê? Claro que não. Tá maluca? Só você tinha acesso a algumas das coisas que apareceram ali. Tá me acusando? Tô perguntando. Rodrigo virou o rosto irritado. Eu tô aqui desde sempre. E agora que aquele babaca entra na tua vida, sou eu quem vira suspeito. Ninguém virou nada. Mas eu tô no olho do furacão, Rodrigo. Preciso entender quem abriu essa porta. Ele ficou de pé. Quer saber? Eu tentei te proteger esse tempo todo, mas parece que você gosta de sofrer. Se joga nos braços do ricaço e depois reclama da tempestade. Ela ficou parada, em silêncio. Não respondeu. Rodrigo saiu batendo a porta. Depois disso, Júlia passou a evitar sair com os meninos. Cancelou os encontros no parque, não foi ao mercado no fim de semana, comprou tudo por aplicativo. Dentro de casa, o clima era tenso. Pedro perguntou: Mãe, a gente fez alguma coisa errada? Ela sentiu o coração doer. Não, meu amor. Quem errou foi quem inventou mentiras sobre a gente. Lucas ficou pensativo. A gente vai ficar famoso? Ela riu de nervoso. Tomara que não. Tiago olhou firme para ela. Se você quiser, eu não falo mais com ele. Ela se ajoelhou na frente dele, pegou no rosto do filho. Não, meu amor. Isso não tem nada a ver com vocês falarem com o pai de vocês. Eu só tô tentando proteger vocês. É só isso. Na semana seguinte, chegaram cartas na escola. Uma anônima, dizendo que Júlia era irresponsável por se envolver com um homem rico e depois querer fazer papel de coitada. Outra dizia que ela estava usando os filhos para ganhar dinheiro. O diretor da escola pediu para ela se afastar por uma semana. Só até acalmar Júlia, por você e pelos tios Stanton meninos. Ela aceitou, mas por dentro era como se tivesse levado outro soco. Caio ligou de novo. Dessa vez ela atendeu. Eu vou descobrir quem fez isso. Eu prometo. Eu só quero paz, Caio. Só isso. Quero andar na rua sem ser apontada. Quero que meus filhos não sejam tratados como fofoca. Eu tô contigo nisso. E se você deixar, quero te ajudar a recuperar o controle. Ela não disse sim, mas também não disse não. Ficou em silêncio. E pela primeira vez, aquele silêncio não era um muro, era uma pausa. Murilo estava sentado na frente do computador quando recebeu uma notificação estranha no sistema de monitoramento da empresa. Era um alerta de rastreamento por IP, uma ferramenta que ele mesmo tinha ativado dias atrás, por conta do vazamento da notícia sobre Caio e os meninos. Caio não tinha mandado, mas Murilo, desconfiado, resolveu investigar por conta própria. E agora, ali na tela, tinha um IP de origem que batia com a localização da escola onde Júlia trabalhava. Mais precisamente, com o Wi-Fi da sala dos professores. Murilo puxou o histórico de logins, cruzou os dados com horários e bateu com o e-mail usado para enviar a denúncia aos portais de fofoca. O IP era o mesmo. Nome do usuário? Rodrigo C. Almeida. Ele nem esperou. Pegou o carro e foi direto para o apartamento de Caio. Subiu sem avisar, entrou com a cara fechada. Achei. Caio estava na varanda. Virou na hora. Achou o quê? Quem vazou tudo para a imprensa? Foi o Rodrigo, o professor da escola. O mesmo que se faz de amigo da Júlia. Ele usou o computador da sala dos professores. Eu consegui puxar tudo. Caio ficou parado por 2 segundos. O nome bateu como um soco. Você tem certeza? Tem IP, tem data, tem tudo. Posso provar quando você quiser. Caio pegou o celular. Quase ligou na hora, mas parou. Pensou nos meninos, em Júlia, na confusão que isso ia virar.
Guardou o celular no bolso. A gente vai fazer isso direito. Sem gritaria, sem plateia. Mas ele vai ouvir. No dia seguinte, Caio mandou mensagem para Júlia pedindo para conversar. Sem marcar em lugar público. Só ele e ela. Júlia hesitou, mas topou. Foram até uma sala reservada num coworking, longe de todo mundo. Ela chegou com o rosto fechado. Você descobriu alguma coisa? Caio acenou com a cabeça. Puxou o notebook da mochila, abriu e mostrou os dados. O e-mail que foi enviado para a imprensa saiu do IP da escola, da sala dos professores. E aqui, ele ampliou a tela. Tá o usuário que estava logado na hora. Rodrigo C. Almeida. O silêncio foi imediato. Júlia encarou a tela. Leu 2 vezes. As mãos dela ficaram suadas. Ela ficou muda, só balançando a cabeça. Não, não é possível. Caio não insistiu. Só ficou ali, parado, deixando que ela digerisse. Eu confiei nele. Eu levei ele para dentro da minha casa. Ele cuidou dos meninos. E fez isso? Ele te protegeu, mas por interesse. Ele achou que ia te perder e tentou me destruir. Júlia respirava rápido. Se levantou, andou pela sala. Depois parou e virou para Caio. Você vai expor ele? Não, não ainda. Eu só queria que você soubesse. Porque ele tá perto dos nossos filhos. E a gente precisa proteger eles, não importa de quem. Júlia assentiu, engolindo o choro. Pegou a bolsa e saiu da sala, sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, ela chegou cedo na escola. Esperou Rodrigo no corredor. Quando ele apareceu, com a mochila nas costas e o sorriso de sempre, ela foi direto. A gente precisa conversar. Ele estranhou o tom, mas seguiu ela até uma sala vazia. Quando entrou, ela fechou a porta e trancou. Fui eu quem te pediu ajuda. Te abri minha vida. E você? Você fez isso comigo? Rodrigo ficou confuso por um segundo. Depois tentou se esquivar. Do que você tá falando? Do e-mail, da matéria, do escândalo que você armou. Júlia, eu nunca... Não mente pra mim, Rodrigo. Eu vi. Eles rastrearam tudo. Você usou o computador da escola. Tava logado. Com seu usuário. Ele tentou manter a postura. Eu só queria proteger você. Mentira. Você queria me afastar dele. Você não pensou nos meninos. Não pensou em mim. Você me traiu. Traiu minha confiança. Você usou a minha dor para se sentir importante. Rodrigo ficou em silêncio. Sabia que não adiantava mais mentir. Eu te amo, Júlia. Eu só queria que você me visse. E agora eu tô vendo. E não. Gosto do que tô vendo. Ela abriu a porta. Avisa pra direção que eu pedi afastamento por uns dias. E não chega mais perto dos meus filhos. Rodrigo tentou se aproximar, mas ela recuou. Acabou. Quando Júlia saiu da escola naquele dia, não tinha alívio. Tinha só uma dor nova. A de ter sido enganada por alguém que ela achava que era base. Naquela noite, mandou uma mensagem curta para Caio. Obrigada por ter me contado. Me desculpa por ter duvidado. Caio respondeu na mesma hora. A gente tá no mesmo time agora. Por eles. E pela primeira vez, depois de tudo, eles realmente estavam. Depois da briga com Rodrigo, Júlia passou uns dias em silêncio. Não era aquele silêncio de raiva, nem de tristeza. Era o tipo de silêncio que vem quando a ficha cai, quando a gente percebe que alguma coisa virou e não tem mais volta. Ela passava mais tempo com os filhos, deixava o celular de lado, evitava conversa com qualquer um que não fosse essencial. Só queria respirar, organizar a cabeça. Rodrigo tentou ligar, mandou mensagem, apareceu no portão da escola no dia em que ela voltou do afastamento. Mas ela ignorou. Não queria explicação, nem desculpa. Queria distância. Tava decepcionada, mas também cansada. Pela primeira vez colocou limite. E manteve. Enquanto isso, Caio respeitava o espaço. Não mandou. Mensagem todo dia não insistiu. Mas estava lá.
Levou os meninos no parque quando foi autorizado, passou uma tarde desenhando com eles no chão da sala da avó dele, fez lanche com pão e requeijão como os meninos pediram, jogou videogame mesmo sendo péssimo nisso, e sem forçar, foi ficando um. Dia, Tiago falou do nada, enquanto empurrava o balanço do Lucas no parquinho. Ele não vai embora de novo, né? Júlia abaixou até ficar no nível dele. Ele prometeu que não. E até agora, ele tá cumprindo. Tiago assentiu, olhando o pai de longe, ajudando Pedro a descer do escorregador. Ele é legal, ela sorriu. É. Mais tarde, quando os meninos já estavam dormindo, ela mandou uma mensagem curta. A gente pode conversar amanhã? Caio respondeu no mesmo minuto. Claro, onde e quando você quiser. Eles marcaram de se encontrar num lugar neutro, como da outra vez. Sala alugada, sem barulho, sem ninguém para interromper. Quando Caio entrou, Júlia já estava lá, rosto calmo, mas olhar firme. Ele sentou de frente, esperando o que viria. Eu pensei muito nos últimos dias, em tudo, no que aconteceu, no que a gente viveu, no que a gente perdeu, e principalmente no que os meninos precisam agora. Caio ouviu sem interromper. Eu carreguei essa família nas costas por 6 anos. Fiz tudo o que pude para dar o melhor para eles, e continuo fazendo. Mas eu entendi que não preciso fazer isso. Sozinha. Caio engoliu seco. Você não precisa. Eu também entendi que, para isso dar certo, você vai ter que continuar sendo esse cara que apareceu agora. Não o que sumiu, o que ficou. Ele assentiu. Eu tô aqui, e vou continuar. Então a gente vai pedir a guarda compartilhada. Juntos, com acordo, sem guerra. Os meninos vão crescer com pai e mãe presentes. Em paz. Caio fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu, estava com a voz embargada. Obrigado por confiar. Isso não é sobre você. É sobre eles. Eu ainda tenho minhas feridas. Ainda tenho raiva às vezes. Mas eu consigo lidar com isso. Porque quando eu vejo eles sorrindo quando estão com você, tudo vale a pena. Caio não respondeu. Só olhou para ela com respeito. Os dois estavam num lugar novo. Não eram mais inimigos. Não eram mais um casal. Eram 2 adultos que decidiram fazer o certo, mesmo com tudo o que viveram. Nos dias que seguiram, foram juntos até o fórum. Deram entrada no novo pedido, com guarda dividida, plano de convivência organizado. Escolheram dias, horários, feriados, tudo acordado. Nada imposto. Saíram do fórum com o documento assinado e um alívio no peito. Depois disso, a rotina começou a mudar. Um fim de semana com Caio, outro com Júlia. Terças e quintas, ele pegava os meninos na escola. Às vezes ficava com eles só para fazer lição e devolver depois. Às vezes dormiam na casa dele. A adaptação foi acontecendo com calma, e os meninos foram se ajustando melhor do que todo mundo esperava. Pedro descobriu que o pai gostava de futebol e passou a assistir jogo com ele. Lucas ficou apaixonado pelo cachorro que Caio adotou para fazer companhia em casa. Tiago continuava observador, mas já tinha o costume de mandar mensagem pro pai quando via alguma coisa legal no dia. E Caio respondia tudo. Um dia, Tiago ligou só para dizer: a mãe falou que você vai me buscar amanhã. Posso te mostrar meu desenho novo? Quero ver todos. Manda até os rabiscados. Do outro lado da linha, Tiago riu. Beleza. Vai se arrepender. Do lado de Júlia, o clima também era outro. Ela se sentia mais leve, mais livre. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia que carregava o mundo sozinha. Começou até a cuidar mais dela. Matriculou os meninos na natação, e nas noites em que eles estavam com o pai, ela ia para a aula de dança. No começo, meio travada, depois já sorrindo de verdade. Sentia que a vida estava voltando ao eixo. Caio, vendo tudo isso acontecer, entendeu o que era maturidade de verdade. Não era sobre ganhar, não era sobre ser o herói da história. Era sobre estar presente, mesmo nas partes chatas, mesmo quando estava cansado, mesmo quando não tinha certeza de nada. Numa dessas noites, depois de colocar os 3 para dormir no colchão improvisado da sala dele,
Caio sentou no sofá, olhou a bagunça espalhada. Brinquedo no chão, copo de suco na mesa, meias perdidas. E sorriu. Tinha demorado para entender. Tinha sido difícil pra caramba. Mas agora, ali no meio do caos, ele se sentia parte de alguma coisa de verdade. O sábado amanheceu quente, com aquele céu azul claro que fazia qualquer um querer sair de casa. Júlia abriu as janelas cedo, colocou música baixa na sala e começou a organizar as coisas do piquenique. Não era uma ocasião especial, não era aniversário, nem comemoração de nada. Só um dia comum. Mas ela queria que tivesse leveza. Fez suco de laranja, cortou pedaços de bolo de cenoura que tinha feito na noite anterior e colocou tudo em potes com tampa. Pedro ficou encarregado dos copos plásticos. Lucas escolheu os jogos de tabuleiro para levar. E Tiago, como sempre, fez cara de responsável e quis conferir se todo mundo estava com chinelo no pé e protetor solar na mochila. Caio chegou no horário, combinado. Estava diferente. Cabelo mais bagunçado, bermuda, camiseta simples. Nada daquele homem engomado de meses atrás. Trazia uma cesta com frutas, pães e um iogurte que Pedro amava. Estava aprendendo. E isso ficava claro nos detalhes. Prontos? Perguntou encostando no portão. Sempre, respondeu Júlia, já com a chave na mão. Foram todos juntos, a pé mesmo, até uma pracinha ali perto. Nada luxuoso, nada planejado demais. Um canto com sombra, uma grama meio falhada, 2 balanços enferrujados, mas tinha espaço, silêncio e o que eles mais precisavam: tempo. As crianças correram na frente. Pedro disparou em direção ao escorregador. Lucas foi atrás, tropeçando no próprio pé. Tiago ficou perto, mas olhando tudo, como sempre. Júlia estendeu uma toalha no chão, organizou os potes e Caio se sentou ao lado dela. Não falaram nada por alguns minutos. Só observaram. Eles cresceram rápido, disse ele, quebrando o silêncio. Você perdeu muita coisa, ela respondeu, sem tom de ataque, só sendo sincera. Eu sei, mas tá recuperando bem, ela tá. Sorriu meio de lado. Ele retribuiu, tímido. Era estranho estar ali com ela, no mesmo lugar, em paz. Sem tensão, sem cobrança. Mas era bom. Depois de um tempo, os meninos voltaram, suados, famintos e rindo alto. Sentaram todos em volta da toalha. Caio abriu a cesta, Júlia passou os copos. Era bagunça pura, mas uma bagunça gostosa. Lucas derrubou o suco 2 vezes. Pedro passou requeijão no braço achando que era protetor. Tiago ensinou os 2 a cortar a banana com colher. Entre um gole e outro, Júlia puxou o álbum de fotos, que tinha trazido escondido. Mostrou para os meninos uma foto dos 3 quando eram bebês, todos deitados no mesmo colchão, de fralda, cobertos com o mesmo pano. Quem é quem aqui? Perguntou rindo. Pedro apontou errado. Esse sou eu. Não, esse sou eu, corrigiu Tiago. Lucas chutou um nome nada a ver e caiu na gargalhada. Caio olhou aquela cena e ficou em silêncio. Era a primeira vez que via aquelas fotos. Os primeiros meses. Os olhos inchados. Os cabelinhos arrepiados. As mãozinhas pequenas tentando agarrar o mundo. Ele perdeu aquilo. Nunca teria de volta. Mas agora entendia que podia construir o que vinha pela frente. E isso também tinha valor. Depois de comerem, jogaram Uno. Pedro trapaceava descaradamente. Júlia fingia que não via. Lucas gritava a cada carta colocada. Caio errou uma jogada básica e foi zoado por todos. Tiago venceu. E fez questão de dizer sem roubo. Quando o sol começou a baixar, os meninos correram para o balanço mais uma vez. Só restaram Caio e Júlia sentados, cansados e sorrindo. Tá tudo meio torto, né? Disse ele, apontando a toalha bagunçada. O pote de suco virado, o tabuleiro jogado de lado. Mas é assim que funciona, ela respondeu. Nada é perfeito, e ninguém precisa que seja. Caio olhou para ela por um tempo. Não era mais a mesma mulher de antes. E ele também não era o mesmo cara. E isso era bom. Eu não vou te prometer nada, Júlia. Nem para você, nem para eles.
Só que vou estar aqui. Do jeito que eu puder. Do jeito que eles precisarem. Ela olhou nos olhos dele. Eu não quero promessa. Só quero verdade. Ficaram assim, por alguns segundos. Depois, os dois se levantaram e foram até os meninos, que agora tentavam fazer Lucas dar uma volta completa no balanço girando. Vai cair! Gritou Caio. Vai nada! Respondeu Pedro. Lucas voou e caiu na grama, dando risada. Tiago correu e puxou a mãe pela mão. Vem brincar com a gente. Ela foi. Caio também. E ali, no meio da grama bagunçada, dos gritos, do calor e da bagunça, eles começaram um novo capítulo. Sem amarras, sem passado prendendo, sem certezas. Só com o que realmente importava. Presença, vontade e o amor que, mesmo em silêncio, estava ali o tempo todo.